Na costa da Inglaterra, como um bunker secreto da guerra salvou milhares de soldados. E foi só na década de 80 que conseguimos constatar a história extraordinária que eles têm. Nestes túneis holandeses, que arrepiante descoberta chocou os mineiros. E, de repente, encontram um crânio aterrorizante. E os mineiros ficaram assustados. E na Europa Oriental, o maior labirinto do mundo. Que segredos estão sendo revelados? Eles não queriam que ninguém soubesse a verdade sobre o que aconteceu com heróis da guerra. Sob nossos pés existem espaços extraordinários, cavernas e túneis. O espaço e o tamanho são uma loucura. Eles foram projetados e construídos por nós. Este é o único com um castelo. Ou são formações da natureza. Mas como eles foram criados e adaptados? Por quem e por quê? Tem que encarar os seus medos. Ao longo da história, a vida subterrânea conquistou nossa imaginação. Me sinto privilegiado. Iremos mais longe e mais fundo. Socorro! Socorro! Para desvendar os mistérios, as histórias e os segredos dos... Reino Unido. Uma ilha que sempre manteve um controle rígido de suas fronteiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, os penhascos brancos de Dover, na costa sul da Inglaterra, estavam na linha de frente diante de uma provável invasão nazista. Embaixo do castelo de Dover e atrás das falésias, um extraordinário mundo subterrâneo foi criado para proteger o país dos nazistas. Este bunker virou o centro de comando para a evacuação dos aliados de Dunkirk. Então, este era um ótimo quartel-general antibombas. O que fez o primeiro-ministro Winston Churchill ordenar a construção dessas defesas costeiras subterrâneas secretas? E por que Adolf Hitler ordenou que os atiradores poupassem o castelo de Dover, mesmo com toda a destruição da cidade? Esses penhascos brancos de 106 metros de altura com vista para o Estreito de Dover, no sudeste da Inglaterra, são, sem dúvida, o trecho mais famoso da costa britânica voltado para o norte da França, que fica a apenas 35 quilômetros do outro lado do Canal da Mancha. Há uma longa história de túneis nos penhascos brancos, principalmente embaixo do famoso castelo de Dover, um importante marco de defesa desde o século XI. O historiador e escritor Jonathan Colt passou mais de 40 anos pesquisando o castelo e seus mundos subterrâneos. O castelo de Dover tem uma longa história como fortaleza de guarda desde 1066 até 1958. O castelo tem um complexo de 3 andares de túneis embaixo dele. 2 desses datam da Segunda Guerra Mundial. Mas o andar mais antigo a ser construído foi o bunker a 15 metros abaixo da superfície. Ele é do final do século XVIII, quando o Reino Unido temeu uma invasão do exército francês do imperador Napoleão. A tropa de soldados de Dover foi aumentando e, como o castelo ficou sem espaço, os quartéis extras foram construídos embaixo dele. Esses túneis foram iniciados em 1797, no auge das guerras napoleônicas. Havia cerca de 2.000 soldados. Muitos viveram aqui por meses. Quando as tropas britânicas derrotaram Napoleão em 1815, o quartel, o túnel e o bunker não eram mais necessários e ficou abandonado por mais de um século. Em 1938, com a inevitável Segunda Guerra Mundial, a Marinha Real o trouxe de volta, usando-o como um centro de comando. A 15 metros abaixo do solo, esses túneis seriam capazes de resistir a qualquer bombardeio aéreo alemão. Era um alvo muito difícil. Então, este era um ótimo quartel-general antibombas. De 1940 a 1942, e com a Grã-Bretanha na guerra, a Marinha quis expandir a base embaixo do castelo de Dover para estender as defesas do país por toda a costa sul. Eles construíram 2 andares adicionais. Primeiro o anexo,
e depois, com 50 metros de profundidade, o Dumpy. O primeiro-ministro Winston Churchill queria o melhor homem de todos para executar toda a operação. Ele persuadiu um respeitado veterano aposentado da Primeira Guerra Mundial, o vice-almirante Bertrand Ramsay. O almirante Ramsay era um estrategista muito bom e a pessoa ideal para repor esse quartel-general naval em funcionamento. Durante o mês de maio e junho de 1940, a equipe de Ramsay trabalhou constantemente em turnos de 36 horas, enquanto tentavam organizar e conduzir um dos resgates mais ousados da história, a Operação Dynamo, mais conhecida como a retirada dos aliados de Dunkirk. Esta é uma parte muito importante da história da Grã-Bretanha do século XX. A evacuação de Dunkirk foi planejada e operada daqui. O trabalho aqui foi muito importante. A Operação Dynamo testemunhou a evacuação de emergência de 338 mil britânicos e tropas aliadas da cidade costeira francesa de Dunkirk, depois que eles foram cercados pelo avanço do exército alemão. 933 navios estavam envolvidos. A sala de comando de Dover foi vital, com centenas de funcionários envolvidos no comando da frota de evacuação. Em salas adjacentes, funcionários extras davam instruções de defesa via telefone para soldados em um trecho de 80 quilômetros na costa britânica, dando ordens para a artilharia de defesa. Agora estamos na sala de operações da artilharia costeira, que controlava as artilharias do extremo oeste de Hastings até Salford. Mas com a invenção do radar e com as boas comunicações de rádio e telefone, eles conseguiram pela primeira vez que toda uma sequência de defesas costeiras recebesse ordens de um ponto central. No início da guerra, Adolf Hitler deixou claro que ele queria que o castelo de Dover fosse seu quartel-general quando conquistasse a Grã-Bretanha. Ele instruiu seu exército para evitar bombardear o castelo, mas a cidade próxima não teve tanta sorte. Mas depois de Dunkirk, de julho de 1940 em diante, tropas alemãs na França começaram a bombardear a costa inglesa. Ao mesmo tempo, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, começou uma luta com a Força Aérea Real pelo controle dos céus da Grã-Bretanha. Esta campanha de bombardeio de 5 meses ficou conhecida como a Batalha da Grã-Bretanha. Dezenas de vilas e cidades britânicas foram bombardeadas durante esses ataques alemães. Mais de 200 civis foram mortos em Dover e 10 mil edifícios danificados. Os andares adicionais, o anexo e o Dumpy em Dover, foram construídos por causa desses novos ataques. O anexo tinha como objetivo fornecer serviços de emergência aos habitantes da cidade. Esse anexo foi construído em 1941 para ser um hospital subterrâneo. Eles tinham muito medo de que o intenso bombardeio e o bombardeio do outro lado do canal fizessem um número muito alto de vítimas. O anexo fica a só 10 metros abaixo da superfície. O hospital tinha uma sala de cirurgias e também tinha refeitório e cozinha. Agora estamos na área de recepção, onde as ambulâncias traziam todos os feridos quando chegavam. Dá para ver que é muito mais funcional que o bunker mais abaixo, mas eles foram construídos por motivos de economia e também rapidez. O nível mais baixo do complexo de Dover é chamado Dumpy, supostamente uma sigla em inglês para Posição Militar Subterrânea Amarela. E o significado de cor amarela ainda é desconhecido. Jonathan recebeu acesso privilegiado ao Dumpy, que hoje em dia está fechado para o público. Estamos no mais profundo dos 3 conjuntos de túneis daqui e este é o nível Dumpy. Está quase na metade do penhasco em termos de profundidade. A intenção desta sede de operações combinadas era ter um posto de comando avançado de onde pudessem controlar a invasão da Europa. Entretanto, o Dumpy quase não foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, porque a invasão aliada da Europa no dia D, em 1944, acabou sendo comandada por Portsmouth. Acho que esses degraus não atendem às normas
de seguranças atuais são muitos e qualquer um poderia cair. Com exceção do nível dump, o centro de comando do Castelo de Dover foi restaurado para ficar exatamente como era na década de 40. Tem outro abrigo de guerra próximo que passou por restauração sem precisar de acessórios de época. A 8 quilômetros a leste do Castelo de Dover, em Fan Bay, estão os restos de uma bateria militar. Na década de 40, ela era parecida com esta bateria militar alemã nas Ilhas do Canal. Trata-se de um grupo de plataformas de concreto no topo de penhascos, cada um com uma arma antiaérea no centro. Mas a bateria de Fan Bay foi demolida e enterrada há quase 50 anos. O abrigo subterrâneo abaixo dela foi desenterrado por entusiastas em 2014. Gordon Wise é um guia voluntário aqui. Ele sabe a história de por que ela foi construída. Churchill, em uma visita aqui, em julho de 1940, viu um pequeno comboio de navios passando pelo Estreito de Dover e perguntou ao almirante Ramsay se eram britânicos. E a resposta embaraçada foi: não, são alemães. Churchill ficou muito irritado com a resposta. Até 1940, os navios alemães podiam navegar perto da costa britânica sabendo que eles não tinham defesas suficientes para atacá-los. Diante de uma lacuna tão grande nas defesas costeiras do país, Churchill ordenou a construção imediata de fortes ao longo de toda a costa sul. O abrigo e a bateria de Fan Bay foram construídos em apenas 100 dias. A construção começou em novembro de 1940 e Fan Bay começou a operar na metade de fevereiro de 1941. A bateria no topo do penhasco teria sido operada por uma tropa de 185 homens e 4 oficiais. Eles ficavam alojados no abrigo subterrâneo 23 metros abaixo. Em baterias militares e abrigos como esses ao longo de toda a costa sul, os soldados esquadrinhavam o horizonte e miravam em aviões e navios inimigos. Isso acabou com a prática do transporte marítimo alemão de chegar até a costa britânica. A bateria militar tinha canhões de 150 milímetros, com um alcance de quase 22 quilômetros. Havia apenas 5 túneis no abrigo subterrâneo. O principal tinha 50 metros de comprimento e era cheio de beliches em ambos os lados. Os soldados trabalhadores tinham um pequeno espaço estreito para caminhar pelo meio. Este deve ter sido o túnel mais fedorento da história. A localização de Fan Bay foi escolhida porque já havia um túnel aqui, feito na Primeira Guerra Mundial por volta de 1916, e estava a quase 20 metros penhasco adentro. Foi mais rápido para o esquadrão de tunelamento dos engenheiros reais estender a passagem existente do que cavar uma nova. Quando se tem um túnel já começado, é melhor continuá-lo. E foi exatamente o que o esquadrão de tunelamento fez na época. Eles continuaram cavando o túnel e eles alargaram mais para poderem viver aqui. Por isso, essa base da Segunda Guerra Mundial foi construída tão rápido, graças à pré-existência de um túnel da Primeira Guerra Mundial. Ela foi originalmente construída no meio do penhasco como abrigo para os soldados viverem atrás desses espelhos acústicos de concreto que datam de 1916. O fotógrafo Joe Pat Smith tem documentado estes e outros espelhos acústicos sobreviventes por toda a Costa Sul, porque seu avô, Bob Smith, desempenhou um papel importante no desenvolvimento dessa tecnologia. Os dois aqui de Dover fazem parte de uma série de 13 que ainda estão intactos e em pé. Quando foram construídos, no começo, deram a tecnologia de ponta da época. Esses sistemas acústicos de alerta são anteriores ao desenvolvimento do radar na década de 30. Por refletirem e amplificarem sons distantes, o exército britânico os utilizava para ouvir os bombardeiros alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Dava para ouvir uma coisa muito antes de vê-la no horizonte, para assim colocar as equipes em terra e em posição e tentar, se defender. Essas estruturas serviam para isso.
A razão pela qual os espelhos acústicos e o túnel de Fan Bay sobreviveram em tão boas condições é que eles ficaram enterrados por quase 50 anos. Na década de 70, um esquema do governo britânico, a Operação Eyesore, destruiu edifícios indesejados durante a guerra. Estruturas subterrâneas tiveram que ser lacradas para que ninguém pudesse ter acesso a elas. E as estruturas na superfície tiveram que ser derrubadas e removidas. E muito entulho das estruturas da superfície foi colocado nas estruturas subterrâneas para tentar vedá-las. Mas o de Fan Bay acabou sendo um dos mais bem preservados de todos os abrigos subterrâneos. Cada um desses mundos subterrâneos em Dover é uma prova da engenhosidade do homem, revivendo túneis em desuso de eras passadas e dando-lhes novos propósitos em tempos de grande necessidade nacional. Isso dá ao Dover um propósito totalmente único que não se pode comparar com qualquer outra fortificação militar britânica. Holanda, um país do norte europeu, mais conhecido por suas tulipas e moinhos de vento. Mas poucos sabem que é lá que fica um extraordinário mundo subterrâneo, as cavernas de St. Petersburg. Esses túneis preservaram e protegeram os cidadãos locais por séculos. Na verdade, eles criaram cerca de 20 mil túneis. É uma das maiores estruturas de cavernas da Holanda. Que chocante descoberta foi feita nas profundezas deste labirinto? E, de repente, encontraram um crânio aterrorizante. E como a resistência holandesa da Segunda Guerra Mundial usou esses túneis e uma obra-prima de Rembrandt para enganar os nazistas? De vez em quando, eles tiravam o Rembrandt, pegavam o rádio e mandavam mensagens para a Inglaterra. Cerca de 1/3 da Holanda fica abaixo do nível do mar. E em uma paisagem tão plana, há um marco que se destaca acima de tudo: o Monte St. Peter, na região de Maastricht. Ele fica a 200 quilômetros ao sul da capital Amsterdã, na fronteira com a Bélgica. Tem um forte do século XVIII no topo do monte e embaixo dele tem um mundo subterrâneo que abrange 2 países. Chantal Berger guia os visitantes aqui há 2 anos. Tem muita coisa escondida no subsolo. Sob nossos pés, a 30 metros de profundidade, na verdade, fica uma das maiores estruturas de cavernas da Holanda. O complexo de cavernas de St. Petersburg tem 250 quilômetros de extensão. É composto por 2 redes menores, uma de cada lado da fronteira nacional. As cavernas do sul, ou Zonneberg, estão na Bélgica, e o Nord, ou Cavernas do Norte, estão na Holanda, debaixo de Maastricht e do Forte. Chantal nos guia pelo complexo norte. Este túnel é usado por todos. Essa é a única entrada e saída ainda disponível. A pedra aqui é o calcário de 2 milhões de anos de idade. Esses túneis foram escavados pela primeira vez no século XIII para exploração. Os espertos cidadãos locais perceberam que podiam ganhar dinheiro com a venda do terreno sob seus pés. E eles precisavam de materiais de construção para fazer as casas. A lei dizia que se você tivesse terras no topo da montanha, você também possuía tudo sob ela. Então os fazendeiros foram espertos e desceram aqui embaixo e começaram a usar cinzéis e serras para tirar blocos de todas as paredes de calcário. E com isso, eles criaram aproximadamente 20 mil túneis, tirando de fato um bloco por dia. Por volta de 1700, os franceses queriam invadir a Holanda para explorar a riqueza local. E construindo esses túneis, os holandeses criaram um esconderijo ideal. Eles construíram um forte no topo do complexo de cavernas para maior proteção. Mas em 1794, os franceses conseguiram entrar nas cavernas. Eles queriam explodir o forte. Se quiser ver onde ele desabou, dê uma olhada. As explosões dos franceses criaram essa área realmente enorme. Veja, é imensa, muito impressionante, na verdade.
O exército francês detonou por engano suas cargas a quase 150 metros fora do alvo. E o forte ficou intacto. Mas eles aprenderam que explosões subterrâneas podem ter consequências mortais. Se você criar uma grande explosão em um complexo de túneis como este, o poder da explosão se divide em todos os túneis separadamente. Então a energia aumenta, mas não o suficiente para destruir 30 metros de calcário. Os soldados franceses foram mortos pela explosão que voltou para eles através dessas passagens. Imagine uma explosão dessas criando um tremendo turbilhão de ar. Certamente os soldados devem ter sentido a explosão lá nas cavernas, porque deve ter sido uma explosão forte e poderosa. Com os franceses desanimados, a mineração de calcário continuou como de costume. Mas no século XVIII teve um outro evento sísmico nas cavernas do norte. O engenheiro e cientista Vielchins estuda a história da mineração aqui há mais de 2 décadas. As condições de trabalho eram muito ruins. Era escuro. As pessoas tinham pouca iluminação. Era frio, era úmido, era muito perigoso trabalhar aqui. Imagine as pessoas aqui cortando blocos, serrando blocos e, de repente, encontram um crânio aterrorizante. Os mineiros desenterraram um crânio gigante, com quase 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Era o crânio de um mosasauro, um extinto lagarto marinho gigante de quase 15 metros de comprimento. O crânio tinha mais de 66 milhões de anos. Eles tinham a mordida de um T-Rex. Eles eram capazes de engolir de uma vez só uma tartaruga ou um tubarão. O crânio foi encontrado em 1766. Deve ter caído no fundo do mar há milhões de anos e os sedimentos o teriam enterrado, criando a rocha calcária que estava na área em que os mineiros holandeses estavam escavando lentamente. E os mineiros ficaram bem assustados. E eles eram supersticiosos. Eles não sabiam o que fazer. Isso foi no começo do século XVIII. Ninguém estava preocupado com fósseis ou geologia ou paleontologia. O crânio foi um desafio para séculos de ensino religioso. Afinal, a Bíblia não faz menção a criaturas gigantes como esta. Cientistas na França exigiram que o crânio de Maastricht fosse confiscado para eles usarem como prova de uma nova história evolutiva para desafiar a ordem religiosa. A igreja era muito poderosa como poder político. E os franceses, essas pessoas, queriam uma comprovação científica. Eles queriam levá-lo para a França para aprimorarem os estudos científicos. E por isso mesmo, eles confiscaram o crânio à força, pegaram do dono e o levaram para Paris. Virou um patrimônio cultural da República Francesa. O crânio ainda está em Paris, em exibição no Museu de História Natural. Os cidadãos de Maastricht fizeram protestos pelo retorno de seu crânio de mosasauro, mas os franceses não pensavam em devolver. Esse mosasauro virou o próprio símbolo da evolução no mundo todo. O fóssil de um animal que provou que a evolução estava certa. E foi incrível que ele tenha sido encontrado aqui, enquanto as pessoas trabalhavam no subsolo escavando blocos de pedra. No folclore das cavernas de St. Petersburg, o pré-histórico mosasauro está vivo. O artista local Jules Sondaker ficou tão fascinado pelas cavernas que, em 1900, ele transformou o monstro em uma atração turística, como parte de uma instalação artística que ele ajudou a criar nas cavernas do norte. 4 gerações depois, seu sobrinho bisneto, Jean-Jacques Spizers, é um guia aqui e se orgulha ao mostrar o trabalho de seu ancestral. Isso foi feito em 1900. E talvez se pareça mais com um crocodilo do que com um mosasauro, mas ainda assim é uma obra de arte incrível. Ninguém havia descoberto um esqueleto completo de mosasauro em 1900.
Então, para instigar os turistas, Sondaker imaginou como o corpo poderia ser. Ele acrescentou patas e pernas, sem saber que os mosassauros não tinham isso, mas nadavam só com nadadeiras. Sondaker não era só um escultor. Estas câmaras estão cheias de desenhos a carvão que ele ajudou a criar em áreas de paredes rochosas que foram especialmente cortadas e alisadas para isso. Ele fez os desenhos com carvão para atrair turistas. A maioria eram pessoas ricas que podiam pagar para viajar naquela época. E uma das principais pinturas foi uma reprodução da famosa Ronda Noturna de Rembrandt. Rembrandt van Rijn foi um famoso artista holandês e sua pintura de 1642, a Ronda Noturna, foi cuidadosamente reproduzida em carvão por Sondaker nas paredes do túnel, embora infelizmente seu trabalho tenha sido danificado por vândalos nos últimos 50 anos. A família de Jean-Jacques ainda tem a cópia original marcada com linhas quadriculadas que Sondaker usou para criar sua própria versão de carvão na parede do túnel. Ele tinha uma réplica da Ronda Noturna e ele fez uns quadrados em cima dela. Daí ele colocou esses quadrados na parede e os preencheu. A pintura original de Rembrandt era colorida. E esta é preto e branco. Imagine criar isso com uma iluminação bem fraca. É realmente incrível. É uma pintura tão grande e feita com tanta precisão. Apesar dos danos causados pelos vândalos, o trabalho de Sondaker logo será restaurado. Existe outra ligação fascinante entre esses túneis e Rembrandt. Durante a década de 40, a pintura original da Ronda Noturna estava entre as centenas de obras-primas holandesas que foram escondidas nos túneis para mantê-las protegidas dos invasores nazistas. Elas foram simplesmente penduradas nessas estruturas. Só foram penduradas sem qualquer sistema e penduraram o máximo que conseguiram. A pintura mais famosa de Rembrandt, a Ronda Noturna, teve uma grande desvantagem: o tamanho. Com quase 4 metros de altura e 5 de largura, a Ronda Noturna emoldurada não passava pelas entradas das câmeras e foi preciso uma solução radical. Eles a tiraram de sua moldura. Eles a enrolaram como um tapete velho e usaram esse nicho para esconder a pintura mais preciosa do mundo e com um seguro que valia, na época, 1 milhão de florins. E foi assim que protegeram o nosso precioso Rembrandt. O exército de Hitler invadiu e ocupou a maior parte da Europa durante 1940. E Maastricht foi a primeira cidade holandesa a ser tomada, em maio daquele ano. Os alemães sabiam dos tesouros artísticos, mas a história diz que eles se contentaram em deixar as pinturas guardadas. Elas estariam a salvo de qualquer bombardeio aliado e os alemães poderiam levar as pinturas para Berlim mais para frente. Os holandeses aproveitaram a complacência dos alemães escondendo outros itens nas câmaras, que eram vitais para o esforço de guerra contra os nazistas. Então imagine que atrás do Rembrandt enrolado tinha outra coisa escondida, um transmissor de rádio. E de vez em quando eles tiravam o Rembrandt, pegavam o rádio e ligavam na eletricidade que foi instalada aqui. Assim podiam mandar mensagens para a Inglaterra, para as forças aliadas, dizendo se o tempo estava bom o suficiente para poderem voar. Tendo sido a primeira cidade holandesa a ser tomada na Segunda Guerra Mundial, Maastricht foi a primeira cidade holandesa a ser tomada na Segunda Guerra Mundial. Maastricht foi a primeira a ser libertada. O exército dos Estados Unidos chegou em setembro de 1944. As cavernas de St. Petersburg viraram a atração principal, atraindo milhares de turistas todos os anos. É como mergulhar em um mundo totalmente diferente. Desde a época em que protegia os mineiros de calcário da invasão de exércitos, a preservação de obras-primas de arte, este notável mundo subterrâneo desempenhou um papel vital na Holanda durante séculos. Esta é, de fato, uma grande parte da história, na verdade. É incrível. É sempre um mistério entrar aqui.
Ucrânia, o segundo maior país da Europa depois da Rússia. Tem uma população de quase 44 milhões. A cidade que beira o Mar Negro, Odessa, é o local de um dos mais extraordinários complexos de túneis. Estamos dentro do maior sistema subterrâneo do mundo. A 60 metros de profundidade, essas catacumbas de Odessa têm incríveis 2.500 quilômetros de comprimento. Por séculos e por todos os tipos de guerras, elas protegeram a população local do perigo. No entanto, esses mesmos túneis também foram cenários da tragédia. E eles conseguirem se manter aqui era uma coisa muito complicada. É uma história bem triste. Todos eles morrem no final. É um complexo tão grande que dezenas de pessoas entraram aqui e nunca mais saíram. Se você gritar, ninguém poderá te ouvir nem a 10 metros de distância. Na costa sul da Ucrânia, beirando o Mar Negro, o porto e a cidade costeira de Odessa são famosos por duas maravilhas arquitetônicas. A escadaria de Potemkin, um lance de escadas que leva os visitantes do Mar Negro até a cidade, e as poderosas catacumbas. Os moradores dizem que é o maior complexo de túneis do mundo. O Dr. Pavel Zagniboroda, um médico combatente do exército, vem estudando as catacumbas há 10 anos. Ele conhece as mais de 1.000 entradas por toda a cidade. Mas apenas uma é aberta ao público. As catacumbas de Roma têm mais ou menos 150 quilômetros de extensão. As de Paris têm 400 ou 500 quilômetros. Tem 2.500 quilômetros de comprimento. Então, não existe nada no mundo como essas catacumbas. As catacumbas de Odessa começaram a existir no final do século XVIII como uma pedreira de calcário. O alicerce aqui tem 5 milhões de anos. Este calcário tem um nome específico, chama-se coquina. Coquina é um material de construção resistente. E quando Odessa foi fundada em 1794, os cidadãos começaram a minerá-la para construir casas. Mal sabiam que eles acabariam criando um enorme complexo que teria um papel tão importante no futuro da cidade. Aqui nós costumamos dizer que Odessa foi construída a partir do subsolo. Os equipamentos de mineração históricos estão em exibição no centro do labirinto. E Júlia Pelevina guia visitantes por essas exposições há 2 anos. Essas são as ferramentas que foram encontradas nas minas e que foram usadas pelos mineiros para abrir todos esses túneis e conseguir o material para construir Odessa. Essas serras foram encomendadas da Grã-Bretanha, porque a mineração lá era muito mais avançada. Em condições difíceis, os mineiros cortavam os veios do calcário com cinzel para forçar a saída de grandes blocos ou monólitos de rocha que seriam então serrados. O processo era muito difícil e muito demorado. Eles trabalhavam em turnos que poderiam durar de 10 a 12 horas. Um grupo de 6 mineiros, 6 homens bem fortes, que só conseguia fazer um corredor de 1,5 metro de comprimento. Na década de 1870, Odessa cresceu para uma população de quase 165 mil pessoas. A demanda de calcário era alta, pois a cidade continuava crescendo. Mas depois da Revolução Russa, em 1917, a mineração foi interrompida. Novas indústrias, como metalurgia e máquinas de construção, tiveram prioridade na nova União Soviética. Mas as catacumbas ganharam novos usos. Quando o pico da mineração parou, as pessoas começaram a usar as catacumbas para todo tipo de propósito. E aí, vários criminosos vieram se esconder aqui. Eram contrabandistas, ladrões, batedores de carteira. Eles se escondiam da polícia aqui. Eles se escondiam aqui
seus pertences, suas coisas, como armas, dinheiro. Os túneis embaixo de Odessa tiveram um papel muito importante para os moradores locais durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a Alemanha nazista decidiu invadir a União Soviética. O plano de Hitler recebeu o codinome de Operação Barbarossa. Odessa era um alvo importante e perdeu para as forças alemãs e romenas em outubro de 1941, após o cerco de 4 meses. 82 mil cidadãos de Odessa foram mortos e outros 78 mil viraram prisioneiros de trabalho escravo para a Alemanha. Mas um movimento local de resistência chamado de os Partisans atacava os invasores do eixo sempre que possível. Uma parte dos Partisans durante a Segunda Guerra Mundial ficou nesta área aqui das catacumbas. Havia cerca de 45 desses grupos de resistência, totalizando 6 mil combatentes. Seus grafites cobrem os túneis e seus pôsteres estão em exibição, pedindo que a propriedade deles seja recuperada dos invasores fascistas. Os soldados do eixo selaram centenas de saídas do túnel na esperança de matar os Partisans. Pavel conhece a história de um grupo de 13 homens que ficaram presos. Eles não podiam sair. Todas as saídas foram bloqueadas. E eles conseguirem se manter aqui era uma coisa muito complicada. É uma história bem triste. Todos eles morreram no final. A história continua. Aqueles meses de sobrevivência no subsolo levou os Partisans à loucura, fazendo com que matassem uns aos outros. Apenas um sobreviveu, Alexander Glushenko. Ele passou mais de 1 ano sozinho vivendo aqui embaixo. E aí ele conseguiu chegar à sua casa aqui perto e sua esposa o escondeu nas catacumbas, embaixo da casa por mais 1 ano. Então ele passou mais de 3 anos no subsolo. Esse cara ficou aqui por 3 anos e continuou saudável. Ele foi mesmo um herói para mim. Aparentemente, a sobrevivência de Glushenko foi inconveniente. Depois da guerra, os soviéticos tentaram destruir as informações sobre os Partisans e, em vez de recompensá-lo, o silenciaram. Para o azar dele, quando o exército soviético libertou a cidade, em alguns dias eles mataram ele. Eles não queriam que ninguém soubesse a verdade sobre o que aconteceu com os heróis da guerra. Alguns membros dos Partisans tinham colocado armadilhas para matar quaisquer soldados do eixo que descessem procurando por eles. Essas armadilhas com bombas tinham que ser removidas após a guerra para tornar as catacumbas seguras. Nessa época, nossa cidade foi libertada das garras dos exércitos romeno e alemão durante a Segunda Guerra. E engenheiros militares tiveram que limpar o lugar. E quando eles terminavam de verificar, eles deixavam essa mensagem para as outras pessoas, dizendo que o lugar estava seguro. Aqui diz, verificado sem minas, então o lugar é seguro agora. Dá para ver a data aqui, desde o dia 14 de abril de 1944. Após a Segunda Guerra Mundial, a era da Guerra Fria durou dos anos 50 até o final dos anos 80. Os soviéticos transformaram grandes áreas das catacumbas em abrigos antibombas. Cada um deles poderia abrigar milhares de pessoas no caso de um ataque nuclear. Havia um medo constante de que uma possível guerra nuclear poderia começar a qualquer momento. Eles construíram cerca de 80 abrigos antibombas em Odessa. E dá para ver que os construtores só mudaram o propósito das catacumbas. Eles não tiveram que cavar nada. Eles já tinham um grande espaço subterrâneo. Mas eles tiveram que fortalecer algumas paredes e tetos daqui. Como parte da geologia natural, essas camadas de rocha estão cheias de rachaduras. Seria impossível para os engenheiros lacrá-las contra a onda de choque de uma explosão nuclear. Então, eles acharam uma solução engenhosa para manter os abrigos pressurizados. Para suportar uma pressão muito grande vinda de fora, o que eles fizeram foi usar um sistema de bomba de ar para criar uma sobrepressão positiva dentro do abrigo, com esse grande cano para o ar.
É o mesmo sistema usado em submarinos e em aviões. Assim, você cria uma espécie de hermeticidade, aí nada de fora pode entrar. É por isso que a filtragem do ar e o sistema de ventilação eram tão importantes. A energia para a alta pressão de ar e outros sistemas de suporte vêm de enormes motores. Eixos verticais foram baixados e depois foram selados. Este lugar é muito grande e foi projetado para mais de 5.000 pessoas. Então eles precisavam de muita eletricidade, muita energia para manter este lugar em boas condições. Quando a Guerra Fria acabou no final dos anos 80 e os poderes militares se retiraram, os abrigos foram abandonados e seu conteúdo saqueado para sucata. Apenas 1/3 das catacumbas foi mapeada. 2.500 quilômetros de túneis são impossíveis de monitorar. Alguns exploradores urbanos se aventuraram nessas catacumbas sem perceber os perigos. As pessoas entram aqui e acabam se perdendo. É muito fácil se perder aqui. Pelo menos uma pessoa desaparece nas catacumbas a cada ano. Felizmente, a cidade tem dezenas de exploradores amadores que se unem para encontrá-los. É muito difícil para as equipes de resgate encontrar os perdidos, porque essa rocha tem uma qualidade interessante. Ela absorve todos os ruídos. Então, se você gritar, se você berrar ou fizer qualquer barulho, ninguém poderá te ouvir nem a 10 metros de distância. Apesar dos perigos, a população local acha que esses túneis têm qualidades especiais. Por exemplo, na fábrica de conhaque Shustov, que fica acima do solo, eles abriram um museu nas catacumbas em 2013 para comemorar os 150 anos de amadurecimento de seu premiado conhaque lá embaixo. Não tem outro lugar em Odessa como este, porque eles usam os espaços subterrâneos para armazenar os conhaques. O conhaque Shustov é sempre colocado nas catacumbas, porque as pessoas acreditam que o calcário coquina dá a ele uma qualidade mística. O processo de envelhecimento acontece no subsolo. O nosso conhaque recebe toda a energia da pedra calcária de Odessa. Aqui temos este conhaque. Ele tem 128 anos. É o conhaque mais antigo do território ucraniano. Um dos conhaques tem o nome das catacumbas, e os visitantes do museu o bebem nesse ambiente subterrâneo popular. Eles organizam festas aqui, também fazem shows, tem uma galeria de arte aqui, tem cinema no subsolo. Então, é um lugar único. De mina de coquina que forneceu o calcário para a construção da cidade, há abrigos antibomba que mantiveram cidadãos seguros. Essas catacumbas tiveram um papel importante na história dessa cidade. As catacumbas são importantes para Odessa e para o nosso povo. Nós temos prédios e casas seguras acima. E temos lugares seguros aqui embaixo também. Ficamos felizes em compartilhar essa experiência com todos que vêm à nossa cidade e que visitam nossas catacumbas.